Olá, escolhido! Eu sou Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, um espaço dedicado a explorar os mistérios da alma e revelar as verdades que conectam o corpo, a mente e o espírito. Hoje eu quero falar diretamente com você que sente que há algo maior guiando seus passos. Este vídeo é um convite para você descobrir o poder oculto que já existe dentro de si e que pode transformar a forma como você vê o mundo. Mas aqui está o segredo. O que vou compartilhar hoje pode ser a peça que faltava para você se alinhar completamente com o seu propósito espiritual. Então, fique comigo até o final, porque há algo neste vídeo que foi feito especialmente para você. Seu despertar começa agora. Hoje, nosso foco está em algo que, muitas vezes, passa despercebido. Estou falando do corpo. Esse magnífico instrumento que nos acompanha diariamente, que abriga nossa essência e que é capaz de, nos compassos mais inesperados, atuar como um mensageiro do nosso despertar espiritual. Tornar-se ciente dessa interconexão é verdadeiramente fascinante, especialmente quando notamos que o corpo às vezes fala numa linguagem que supera as palavras. Já parou para pensar em como uma simples alteração de temperatura pode significar muito mais do que um quarto abafado? Ou aquela dor que aparentemente surgiu do nada, uma sensação intrigante de energia que percorre seu corpo? Esses não são apenas caprichos do acaso. Muitas vezes representam algo muito mais profundo, manifestação de um movimento espiritual que está ocorrendo em nosso ser. Quando falamos do caminho espiritual, normalmente pensamos em meditação, reflexão, leitura, mas esquecemos que nosso corpo é um portal essencial no qual várias dimensões se encontram. Nosso corpo é como um tradutor de energias, e por isso, qualquer pequena modificação que percebemos nele pode ser um reflexo de transformações espirituais em curso. Isso me lembra quando fiquei resfriado de repente e pensei ser apenas algo passageiro. Ao procurar compreender meus sintomas com mais cuidado, percebi que estava no meio de um turbilhão de sentimentos e mudanças internas. Meu corpo estava, na verdade, me sinalizando a necessidade de desacelerar. Com frequência, desconsideramos essas expressões do corpo como se fossem apenas respostas biológicas e não espirituais. Mas se prestarmos atenção, veremos que essas expressões são reflexos de uma transformação maior que está acontecendo dentro de nós. Ao alinhar nosso corpo com novas frequências energéticas, abrimos caminho para explorarmos níveis mais profundos de quem somos. Essas experiências físicas, embora às vezes desconfortáveis ou misteriosas, são parte de um preparo para uma nova forma de ser. É como se com cada pequena dor, temperatura ou sensação de energia, o corpo dissesse: desperte, algo importante está acontecendo. Nos convida a estar mais conectados com o propósito superior que nos guia. Essa compreensão não é apenas teorização. Ao perceber que essas mudanças não acontecem isoladamente, mas ecoam nossas vibrações mentais e espirituais, você começa a reconhecer como tudo em você está sincronizado com um propósito evolutivo maior. Por exemplo, muitos relatam que ao enfrentarem transições espirituais intensas, seus corpos reagem com sintomas semelhantes aos de uma gripe ou fadiga repentina. No entanto, conforme passam por essa transformação e se realinham ao novo, percebem que essas eram experiências de expansão e não meramente desconfortos passageiros. Assim como a natureza manifesta suas mudanças através das estações, nosso corpo reflete nossas estações internas e espirituais. Eu mesmo já vivi uma dessas experiências em que uma simples caminhada ao ar livre se transformou em uma revelação pessoal. Estava sentindo um peso nos ombros e, ao finalmente escutar o que meu corpo tinha a dizer,
Percebi que aquilo tratava-se de energia acumulada que precisava ser liberada por meio de movimento e respiração profunda. A sabedoria dos nossos corpos frequentemente nos escapa, principalmente porque estamos tão habituados a estar sempre em movimento, sem atenção. Contudo, quando nos permitimos desacelerar e ouvir, o corpo nos revela insights que podem nos guiar em nosso caminho espiritual. Isso é muitas vezes subestimado, mas é crucial para entender a totalidade de nosso crescimento. Quando começamos a reconhecer e respeitar o corpo como este mensageiro sábio, abrimos portas para uma nova realidade. Uma realidade em que somos mais conscientes dos mistérios do universo e mais conectados ao propósito que habita dentro de nós. Claro que pode parecer difícil no início, especialmente em um mundo onde se valoriza tanto a atividade constante. Mas quer um ponto de partida? Comece a prestar atenção nas nuances, nas pequenas mudanças. Muitas pessoas, inclusive eu, ao reconhecer que cada sintoma físico tem um contraparte espiritual, começam a se aprofundar no entendimento de si mesmas com um novo olhar. Convido você a explorar este conceito. Ouça seu corpo, perceba-o com um coração. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o, aberto. É gratificante liarem-se ao que já está acontecendo dentro de nós e aceitar que tudo o que passamos, cada sensação, possui seu propósito. Essa consciência muda completamente nossa relação com nós mesmos e também com o mundo. E à medida que discutimos este tema no canal, espero que você também encontre maior harmonia com seu corpo e espírito. Uma sintonia que leva a uma espiritualidade mais autêntica. Cada estágio dessa jornada nos leva à sabedoria, e o corpo, nosso mensageiro silencioso, nos guiará na direção certa, se apenas lhe dermos a quando falamos sobre as flutuações térmicas durante um despertar espiritual, estamos nos referindo a fenômenos que vão além da simples explicação fisiológica. Imagine que em um belo dia, sem motivo aparente, uma onda de calor invade suas mãos, ou, de repente, você sente um frio subir pela espinha. É fácil descartar essas experiências como mudanças de temperatura do ambiente ou efeitos do clima, mas se pararmos para refletir, perceberemos que elas são ecos de um ajuste espiritual profundo acontecendo dentro de nós. O corpo está sempre se comunicando conosco, respondendo a transformações internas e servindo como um espelho das mudanças que ocorrem em nossa energia. Isso me fascina profundamente, como uma alquimia interna que tenta encontrar equilíbrio à medida que avançamos em nossa jornada espiritual.
Flutuações térmicas são um excelente exemplo de como nosso corpo está intimamente conectado a mudanças subtis na nossa energia espiritual. Estamos tão habituados a perceber o corpo apenas no domínio do tangível que esquecemos de ouvir o que ele tem a nos dizer sobre nossa evolução interna. Quando sentimos um calor repentino, é como se a energia Kundalini, muitas vezes descrita nos textos espirituais como uma força poderosa que reside na base da coluna, estivesse despertando e subindo pelo corpo, apontando para um despertar espiritual em curso. Essa energia pode gerar calor e alterações notáveis em nossa percepção física, e nesse contexto é um sinal de crescimento. Calafrios e arrepios também desempenham um papel crucial nessa narrativa do corpo. Muitos de nós já experimentamos aquela sensação súbita e inexplicável de arrepio em resposta a alguma música ou pensamento profundo. Essas reações podem ser lidas como sinfonias do corpo sintonizando-se às frequências mais elevadas, um ajuste espiritual em andamento. Eu próprio já vivenciei momentos em que essas sensações me surpreenderam, apenas para perceber que estava no meio de um processo de integração energética. É um lembrete gentil de que devemos prestar atenção a essas respostas, por menores que pareçam. Esta recalibração energética, embora às vezes desconfortável, é uma parte vital do nosso despertar. À medida que navegamos por essas experiências, pode ser necessário desacelerar, dar ao corpo, à mente e ao espírito o espaço necessário para processar e integrar as novas energias. Essa atualização interna, essa sintonização é essencial para a nossa transição para novas fases do ser. Pessoalmente, sinto que entender este processo nos ajuda a navegar pelas mudanças com mais paciência e compaixão por nós mesmos. As flutuações não são meros caprichos do corpo, são mensagens de transformação e ressignificação de quem somos. O que é verdadeiramente inspirador é como, ao aceitar essas experiências como parte do nosso caminho, começamos a nos harmonizar com a realidade emergente. Trata-se de uma dança cósmica, de adaptação entre o físico e o espiritual, que nos aproxima de nossa verdadeira essência. Quando paramos para escutar e aceitar o que nosso corpo está nos mostrando, podemos testemunhar uma transformação significativa em nossas vidas. Ao estarmos abertos para reconhecer essas mudanças e abraçar o que elas representam, caminhamos com mais leveza e propósito em nossa jornada espiritual. Essa é uma mudança de perspectiva que verdadeiramente me impactou, promovendo um entendimento mais profundo do entrelaçamento entre corpo e espírito. Fato que partilho com você como uma parte essencial do nosso crescimento contínuo. Conforme avançamos no despertar espiritual, ocorre um fenômeno fascinante que muitos de nós já experimentamos, mesmo que inicialmente possa parecer desconcertante. Estou me referindo à amplificação da sensibilidade, uma transformação que afeta a forma como percebemos nossa realidade. É como se os sentidos, antes habituados à intensidade comum do cotidiano, fossem agora sintonizados para perceber as nuances sutis do ambiente. Sons que antes eram simples tornam-se incrivelmente vívidos, captando nossa atenção de novas maneiras. A luz, que anteriormente passava despercebida, pode agora parecer ofuscante, exigindo que ajustemos nosso olhar constantemente. Até mesmo cheiros que antes mal registrávamos ganham uma nova dimensão de complexidade. Essa intensificação dos sentidos não é mera coincidência, mas sim uma resposta direta do corpo ao sutil alinhamento com frequências espirituais mais elevadas. Essa jornada. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós.
Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Nos leva a um estado onde nos tornamos um com o campo energético ao nosso redor. Essa sensibilidade ampliada marca um ponto crucial em nossa trajetória espiritual, porque é a maneira que nosso corpo encontra para ajustar-se a essa nova realidade. Funciona quase como se o corpo se transformasse em um sofisticado receptor capaz de captar dados que costumavam escapar à sua percepção. Essa percepção aguçada nos permite, quase como uma dádiva, contemplar detalhes antes invisíveis, como o som suave de uma folha que beija o chão ou um toque leve que teríamos ignorado. Pode parecer avassalador no início, mas conforme nos acostumamos a esse influxo de informações, passamos a reconhecer isso como um portal para uma realidade enriquecida, onde a interação com o mundo não se limita ao estímulo-resposta, mas se desdobra em uma experiência sensorial mais deliberada e viva. Essa amplificação sensorial não se limita apenas aos 5 sentidos tradicionais. Ela abrange uma percepção mais ampla, permitindo-nos acessar uma espécie de radar interno para energias sutis. Imagine caminhar por uma sala e sentir intuitivamente as vibrações das pessoas à sua volta. Não se trata apenas de ver ou ouvir. Trata-se de uma sensibilidade que transcende o físico e chega ao reino das emoções e energias. Esse ajuste aguçado dos sentidos reflete-se em um aumento da empatia. Sem que palavras sejam pronunciadas, já captamos o estado emocional de uma pessoa, expressando uma conexão que vai além do verbal. Essa empatia expandida é uma das facetas mais maravilhosas do despertar espiritual, porque nos habilita a entender e percorrer o mundo dos outros com um coração mais aberto. Poderia frequentemente me questionar como essa amplificação poderia servir ao meu crescimento espiritual. A resposta, embora nem sempre clara no início, revela-se ao compreendermos que essa nova sensibilidade é mais que uma capacidade mais aguçada de sentir. É uma oportunidade para cultivar maior compaixão e compreensão. Em um mundo onde a escuta atenta e o entendimento genuíno são tão escassos, essa sensibilidade elevada torna-se uma ferramenta poderosa. Nenhuma prática espiritual no mundo tem valor se não nos conecta ao sentimento mais profundo de estarmos juntos, de sermos comuns. Quando aceitamos essa sensibilidade como parte de nossa experiência, ela nos convida a sermos observadores mais gentis e ativos não apenas do ambiente, mas especialmente de nós mesmos. Ela também nos reconecta com a nossa própria verdade. Ser mais sensível ao mundo é, em essência, ser mais sensível a nós mesmos. E é extraordinário como, ao final, essa jornada de ampliar nossa percepção externa acaba por nos conduzir para dentro. Porque verdadeiramente, enxergar o mundo com olhos mais despertos não é apenas sobre o externo, é um chamado para iluminar as sombras dentro de nós, compreendendo como tudo contribui para nosso crescimento espiritual.
É este um lugar onde a amplificação dos sentidos encontra seu propósito mais elevado, servindo como ponte entre nosso mundo interno e externo. É um testemunho do quão interconectados são todos os aspectos do despertar espiritual, nos lembrando do poder que existe em se sintonizar com a totalidade da experiência humana. Nossa evolução nos abre a um universo em que o amor é percebido não apenas como um sentimento, mas um caminho de vida. Ao ingressar nesse despertar espiritual, um fenômeno curioso e fascinante pode surgir: o toque elétrico. Imagine sentir um suave formigamento ou uma intensa vibração que corre através de seu corpo, especialmente nas áreas do topo da cabeça e entre as sobrancelhas. Este não é apenas um acontecimento corporal casual, é uma indicação de que seu sistema energético está respondendo a algum evento espiritual significativo. Esta sensação elétrica nada mais é que uma representação das energias adormecidas que, ao serem despertas, começam a fluir através dos chakras, sinalizando que seu corpo está passando por um realinhamento interno. Quando falamos sobre esse toque elétrico na região do núcleo espiritual, o chakra coronário, é importante lembrar que essa área é fundamental para a conexão com a consciência universal. É como se cada uma dessas vibrações, intensas ou suaves, fosse uma ferramenta para recalibrar e harmonizar a energia do corpo físico com a espiritualidade mais elevada. Essas vibrações podem ser tanto uma surpresa repentina quanto uma presença que se intensifica gradualmente. No entanto, a essência está na capacidade do corpo de se ajustar, quase como uma rede elétrica que é atualizada para suportar uma maior carga energética. Pessoalmente, vejo isso como um maravilhoso sinal de que estamos recebendo uma quantidade crescente de luz espiritual, o que nos prepara para interagir e atuar com maior profundidade em nosso caminho. Apesar de, para muitos, o toque elétrico trazer uma sensação de revitalização, é natural que, por vezes, possa parecer uma sobrecarga energética. Essa amplificação da energia pode ser desafiadora, especialmente quando não estamos preparados para acolher tamanha intensidade em nosso campo energético. Compreender que essas sensações, ainda que inicialmente estranhas, são uma confirmação de nossa harmonização com a verdadeira essência espiritual é reconfortante. À medida que nosso sistema energético se ajusta a essa nova realidade, nos tornamos mais capazes de processar energias mais elevadas e expandir nossa consciência para além dos limites físicos. Esse estado de harmonização não só eleva nosso entendimento espiritual, como também nos torna mais receptivos às energias universais que estão constantemente ao nosso redor. É uma dança energética que, quando acolhida, facilita a conexão com essas fontes de energia e ilumina nosso caminho espiritual. Ao nos acostumarmos a essas experiências, o toque elétrico torna-se uma parte natural de nossa percepção. Gradualmente, a sensação deixa de ser um evento inesperado e se transmuta em uma comunicação contínua com os níveis mais elevados de consciência. Essa transformação nos premia com uma clareza espiritual crescente e uma conexão mais íntima com o universo. Ao receber e aceitar essas vibrações como parte do nosso despertar, embarcamos em uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual que é verdadeiramente profunda e gratificante. Essa evolução contínua que une nosso corpo com a essência esotérica é tanto uma revelação quanto um lembrete da beleza intrínseca em nosso ser. Alterações no padrão de sono são um indicador frequente de um despertar espiritual em progresso. Talvez você já tenha se notado acordando entre 2 e 4 da manhã, um período reconhecido por seu pico de atividade espiritual e transição para dimensões mais profundas. Durante essas horas,
você encontra-se especialmente aberto ao processamento de informações espirituais, levando a momentos de vigília, ainda que em estado de descanso. Não é apenas uma questão de desconforto físico ou insônia. Na verdade, esse despertar noturno sinaliza uma recalibração para um novo nível de consciência. Durante essas horas, pode ser que você sinta uma clareza súbita ou um estado de alerta, como se a mente se abrisse a insights espirituais. Isso ocorre porque seu sistema energético está se ajustando a frequências superiores, transformando o sono de um simples descanso físico em uma fase crucial de integração e processamento dessas energias elevadas. Os sonhos durante esse período também podem se manifestar com uma intensidade e vivacidade notórias. Muitas vezes, eles trazem mensagens simbólicas ou percepções que possuem significados espirituais, funcionando como uma tradução das experiências e aprendizado que você coleta nos planos físico e energético. Esses sonhos não são apenas narrativas mentais noturnas, eles são um elo que revela um alinhamento mais estreito com a sua essência espiritual e o fluxo natural do universo. É como se o mundo dos sonhos auxiliasse na integração das informações que você está processando, abrindo portas para uma compreensão mais ampla de si mesmo. Naturalmente, essas alterações no sono podem ser inicialmente desconfortáveis. Afinal, todos precisamos de um descanso adequado para nos sentirmos renovados. No entanto, é crucial entender que essas mudanças são parte de seu ajuste às novas frequências energéticas que está experimentando. Este equilíbrio entre corpo e espírito exige um período de ajuste, um espaço para encontrar uma nova harmonia. Tive momentos em que acordar nessas horas despertava uma sensação de ansiedade devido à privação de sono. Mas ao compreender que isso fazia parte de minha evolução espiritual, o desconforto começou a dar lugar à aceitação. Quando honramos esse processo e acolhemos esses padrões de sono alterados, permitimos que um profundo processo de transformação ocorra. É um lembrete de que, embora o caminho espiritual possa trazer desafios inesperados, cada etapa é uma oportunidade para crescer e evoluir. É um convite para estar consciente e presente, não apenas no estado de vigília, mas também no repouso. Afinal, cada momento desse alinhamento é uma dança delicada entre os aprendizados espirituais e a realidade física, ensinando-nos a navegar com confiança por essa jornada de autodescoberta. A chave está em aceitar que cada experiência, por mais trivial que possa parecer, carrega em si uma potencialidade de crescimento e integração espiritual maiúscula, transformando o comum em oportunidades sagradas de conexão e mudança. Vivenciar a intensificação das emoções é um aspecto intrínseco do despertar espiritual. Pode ser surpreendente sentir-se subitamente envolvido por uma onda de alegria intensa ou uma inexplicável tristeza e ansiedade. Essas emoções não surgem sem propósito. Sim, elas são o cerne do processo de purificação emocional, um componente vital da sua evolução espiritual. No início, pode parecer um desafio aceitar essas emoções aparentemente sem motivo, mas elas representam antigos padrões de energia buscando liberação, criando espaço para experiências mais elevadas e gratificantes. Considero intrigante como essas emoções intensas atuam como catalisadores, trazendo à superfície sentimentos e energias reprimidas ao longo dos anos. É como se uma limpeza emocional começasse a acontecer, preparando o terreno interior para o crescimento espiritual. Muitas vezes, essas emoções são um sinal claro de que camadas profundas e antigas estão prontas para serem reconhecidas e curadas. É como se o corpo e a mente trabalhassem juntos para facilitar um processo catártico, ainda que desconfortável, mas profundamente purificador.
Essas emoções não são novas. São partes de nós que permaneciam ocultas, à espera do momento certo para virem à tona e serem integradas ao nosso ser consciente. Tenho acompanhado esse processo e percebo a importância de permitir-se sentir essas emoções puramente, sem julgamentos, como um caminho essencial para o alinhamento com uma vibração mais elevada. Permitir-se sentir e expressar plenamente essas emoções é uma forma de liberar bloqueios internos que, de outro modo, poderiam restringir o progresso no caminho espiritual. Trata-se de um chamado à consciência e à aceitação, acolhendo cada emoção como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Cada emoção, por mais avassaladora que seja, oferece insights profundos sobre quem somos e o que precisamos integrar para progredir espiritualmente. Reconhecer isso muda a forma como encaramos essas ondas emocionais, aceitando-as como portas para uma existência mais leve e livre. Lidar com essas emoções de maneira construtiva pode ser facilitado por práticas como meditação, escrita reflexiva e técnicas de respiração. Essas ferramentas proporcionam uma rota segura para explorar e compreender emoções profundas, ajudando a estabilizá-las e a criar um ambiente de autoaceitação e compaixão. Pessoalmente, considero essas práticas indispensáveis nesse processo, pois oferecem um espaço para processar sentimentos sem cair na armadilha do julgamento. Elas são um alicerce que nos ajuda a navegar por essa jornada emocional com mais confiança. Com o tempo, ao interagir conscientemente com essas emoções, percebemos que elas não são barreiras no caminho espiritual, mas sim passagens para a autodescoberta e crescimento interior. A sensação de leveza que vem ao liberar-se de fardos emocionais do passado é libertadora, deixando-nos prontos para abraçar plenamente as novas experiências da jornada espiritual em desenvolvimento. Esse processo de purificação emocional destaca a beleza e profundidade do verdadeiro crescimento espiritual, mostrando que cada emoção, quando acolhida, pode nos levar a um estado de ser mais autêntico e realizado. Despertar para a sua intuição é como abrir um livro de sabedoria que sempre esteve presente dentro de você, mas que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia. À medida que mergulhamos mais profundamente em nossa jornada espiritual, começamos a confiar mais nessa voz interna, aquela guia sutil que nos conduz com clareza e certeza. Na minha experiência, percebo que fortalecer essa conexão intuitiva não é apenas um privilégio da jornada espiritual, mas também um passo essencial que nos leva a um alinhamento mais profundo com nosso eu interior. Intuição pode se manifestar de formas variadas, aquele pressentimento que nos faz pausar, uma visão repentina que surge sem aviso, ou até mesmo através das sincronicidades, aqueles momentos mágicos onde tudo parece se encaixar perfeitamente. Isso me fascina, porque demonstra que o universo está sempre se comunicando conosco, revelando que estamos em sintonia com a sabedoria que ele oferece. Alinhar-se com isso é perceber que não existem coincidências, mas sim orquestrações perfeitas do nosso caminho. Quando aprendemos a escutar essa orientação interna, descobrimos que a intuição se transforma em uma bússola infalível, orientando nossas vidas de uma maneira mais consciente e intencional. Este processo, como tudo que vale a pena, exige tempo e prática. Noto que muitas vezes preferimos seguir a lógica ou as expectativas que a sociedade nos impõe, mas dar ouvidos à nossa intuição é crucial para viver de forma genuína, em harmonia com o nosso caminho espiritual. Cultivar essa conexão requer dedicação, e as práticas de meditação, contemplação e atenção plena tornam-se aliadas valiosas nesse percurso.
Elas nos ajudam a sintonizar com o que realmente sentimos, criando um espaço onde a intuição pode emergir livre, sem as distrações e ruídos externos que frequentemente invadem nossa mente. À medida que aprofunda esse relacionamento com sua sabedoria interna, fica claro que muitas respostas já estão dentro de você, prontas para serem descobertas no momento certo. Com essa compreensão, emerge uma confiança pessoal que reverbera em todas as áreas de sua vida, ampliando também a capacidade de estabelecer conexões mais ricas, compassivas e empáticas com as pessoas ao seu redor. Aos poucos, o que era apenas um vislumbre instável de intuição transforma-se em um fluxo constante de comunicação com sua essência mais elevada. A prática contínua dessa escuta interna permite que você viva com mais autenticidade e propósito, cada escolha e ação alinhada com seu verdadeiro eu. Honrar essa orientação interna é crucial para navegar sua jornada espiritual com clareza e intenção. Quanto mais atendemos a esse chamado interior, mais nos alinhamos com a verdade de quem realmente somos. Isso nos capacita a percorrer o caminho espiritual com a consciência desperta e o coração aberto, permitindo que essa conexão intuitiva nos guie através das complexidades da vida de maneira plena e integrada. Cada passo no desenvolvimento dessa relação com nossa intuição nos aproxima de uma vida que não é apenas vivida, mas plenamente sentida e experienciada. É esse compromisso de alinhar a intuição com nossa vida cotidiana que nos conduz a uma existência mais rica e espiritualmente enriquecida.